Oi, eu sou a Aninha, sempre volta chega de ler, e hoje a gente voltou finalmente a fazer a análise semanal dos episódios de Druck, agora para o oitavo e possivelmente, muito provavelmente, a última temporada. Para quem possa não ter visto os vídeos da última temporada, que eu já fiz analisando a sétima temporada inteira, aqui em cada episódio, em cada vídeo, eu vou contar o que aconteceu em cada episódio, analisar o episódio inteiro, contar a minha opinião e ainda trazer coisas que falaram em chats e coisas externas de produção, dos atores, talvez coisas que possam ajudar a entender a história ou até a formar minha opinião. Enfim, vamos indo. Mas antes, por favor, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, já não se esqueçam. Se inscrevam no canal também e tudo mais. E eu tenho uma playlist em que tem todos os vídeos que eu já fiz de Druck. Tem um vídeo em que eu falei os motivos por que eu acho que todo mundo deveria assistir Druck. E tem todos os vídeos da análise da sétima temporada. E vocês vão poder ver no cards. Eu acho que ele vai aparecer por aqui, mais ou menos. Agora vamos lá pra temporada de verdade, temporada da Maylin. Primeiro, eu acho bom dar um contexto. Agora, nessa época na Alemanha, ou pelo menos na época dos personagens, dessa escola que elas estão estão na época dos ABs. Então elas já terminaram, elas estão de boas. Mas elas têm as provas finais que vai ditar o futuro inteiro delas, as faculdades que elas vão. Nossa, as faculdades que elas vão, todas essas coisas. Então, elas não precisam mais ir para a escola, mas elas precisam estudar basicamente o tempo inteiro. E aí, alguns dias sim, alguns dias não, sei lá, tanto faz. Elas vão para a escola fazer as provas, que são bem longas, inclusive. Inclusive, tem algumas que são, 6 horas só fazendo prova. Então, a gente tem que considerar isso, né? Porque provavelmente não vai ter mais aparecendo elas tanto na escola e tal. Mas elas vão falar bastante sobre estudar. E aí, a gente já começou a temporada vendo a Maylin indo se encontrar com as meninas. Inclusive, ai, que ódio. A primeira cena da temporada inteira era literalmente a única cena nova que a gente tinha naquele teaser, que ódio. Mas enfim, a gente vê ela indo. No meio do caminho, ela vê um pôster escrito Girls Just Wanna Have Fun. Aí ela vai lá e escreve Fundamental Rights. Mas enfim, ela escreve isso, tira fotinho. Provavelmente vai postar no Instagram pra dar uma lacrada depois. E aí ela pega com um cara lá, não tem direito. Mas ela pega meio que sobras de vegetais, legumes, todas aquelas coisas. Provavelmente de feira, essas coisas, e ela leva pro café onde ela vai encontrar as meninas. E ela pega essas sobras pra poder dar pra pessoas que não conseguem comprar, sabe? Uma coisa bem legal que elas fazem, né? Mas, né, só passam por cima disso. Aí as meninas estão conversando sobre o AB, como é estressante estudar, sei lá o quê. E elas entram no assunto de como que pode aliviar esse estresse. E, né, a gente já sabe, primeiro clipe, e já entram, né, enfim, né, que, né, fazer uns negócios lá pode aliviar o estresse. E a gente vê claramente a Maylin meio desconfortável com o assunto, mas beleza. Chegam as pessoas que tinham que pegar os vegetais, legumes, etc. Ela sai. Quando ela volta pro grupo das amigas, elas pedem desculpa, porque perceberam que ela não tava, assim, super confortável com a conversa. E ela, beleza, de boa. Só que ela fala que pra ela, na verdade, o futebol alivia bastante estresse. E elas combinam de algum dia todas elas jogarem futebol juntas pra, né, testar. Cara, que saudade que eu tava das Cash Queen, sério. Só um clipe eu já fiquei muito feliz de ver elas de novo. No segundo clipe, a gente já começa na casa da Maylin, ela tá jogando um jogo lá de tiro, sei lá, uma coisa assim. Quando a mãe dela chega, começa a gritar pra filha dela descer pra lá jantarem. No chat anterior, elas tinham combinado que elas iam comer quando a mãe dela chegasse de viagem. E olha, no vídeo de previsões, que eu fiz teorias, várias coisas, eu acertei quem seria a mãe, aquela segunda mulher que foi escalada. E agora ela parece mais com a Frida. Não sei porquê, mas enfim, agora ela parece mais com a mãe da Maylin. Enfim, seguindo. Mas aí, quando a Maylin desce pra jantar com a mãe, ela fala que na verdade ela vai jantar com meio que vão jantar fora. Eu acho que ela, o pai e a Maylin, uma coisa assim. E a Maylin, ela fala que não, porque ela tem que estudar, uma coisa assim. Na verdade, ela briga, né? Ela realmente, sabe, muito chata. Começa a reclamar, começa a brigar. E eu não entendi, não comprei a desculpa dela, porque ela fala que ela tem que estudar, ela tem que estudar muito. Só que 2 segundos atrás ela tava jogando, sabe? Não parecia que ia parar a qualquer segundo. Então eu acho que ela realmente só queria fugir dessa coisa de ter que lidar com os pais. Então, assim, eu acho melhor a gente prestar bastante atenção nisso. Também é bom prestar atenção nesse clipe na locação. Dá pra perceber que uma família da Maylin é muito mais rica de todos os outros mens que a gente já viu até da primeira temporada. Vendo só de assim, vendo como é que é a casa, sei lá. Parece que o teto é mais alto, o quarto dela é muito maior, tá cheio de coisa. Quando ela abre a geladeira, tá literalmente cheia, sabe? É bom prestar atenção nessas coisas, porque eu acho que são detalhes de produção que vão fazer bastante efeito lá pro futuro. Então eu acho bem interessante prestar atenção nisso. Já na quarta, a gente vê a Maylin e a Fatu saindo de uma prova do AB. Então assim, super longa, todas essas coisas. E aí elas se juntam com Izzy, Kyumi, Finn, Constantine. Eles começam a falar sobre as questões da prova e tudo mais. E aí eles começam a falar sobre uma questão da prova, sobre um poema. Falam sobre a análise que eles fizeram em questão de, coisas que você coloca na prova mesmo, sabe? Questão sobre a literação que a Fatu menciona.
ou questão, sei lá, várias questões. A Maylin, na verdade, ela começa a questionar o jeito como, sei lá, o feminino é abordado no poema, todas essas coisas. E aí todo mundo ficou com uma cara, tipo, né? O Constantino dá uma zoada, eu achei engraçado. Primeiro momento nessa série que eu não odiei ele, porque eu até concordei com ele, né? Mas, enfim, sigamos. Só pra deixar claro, o ponto dela é, assim, válido. A gente deve questionar as coisas que a gente vê em conteúdos que a gente lê mais antigos, tanto na faculdade quanto na escola, etc. Mas ela tava fazendo uma prova, então não era o momento de ficar questionando essas coisas. É meio que uma questão que a gente meio que tem que aceitar e só fazer o que estão pedindo lá, responder no formato que eles esperam. Então é por isso que ficou só um negócio engraçado. E por isso que eu achei engraçado o Constantino ficar olhando uma cara estranha pra ela. E só que aí nesse momento o Finn meio que dá uma concordada com ela. E ela olha assim de frente pra ele, né? Ok? E aí o Constantino fala que chamou meio que o grupinho inteiro lá pra eles estudarem todo mundo juntos. Só que aí a gente tem várias recusas. A Kyumi e a Fatu, elas não podem porque elas vão sair pra almoçar, jantar, uma coisa assim, com a mãe da Fatu. Izzy não pode porque vai jantar com o Sasha. E a Maylin aparentemente vai ver a avó, alguma coisa assim. Então só o Constantino e o Finn poderiam sair pra estudar, uma coisa assim. Assim, esse clipe, ele introduz de novo uma questão que eu acho que vai ser importante pra temporada. Mas também ele introduz uma questão preocupante pra temporada. Que é que talvez o Finn seja o personagem que seja o interesse romântico da Maylin. Eu não gosto dessa teoria, mas provavelmente vai ser. Mas eu acho que baseado no que aconteceu nesse episódio não tem muito o que tirar. Porque nesse clipe, por exemplo, o Finn, tipo, a carinha que ele faz é a carinha dele, a cara de sonso, o chá de fita, tomou um chá de fita, tá passado lá, tá assim, falando. Aí ele fala e concorda com as coisas normal, acho que ele nem presta atenção no que ele tá falando. E a Maylin, ela olha de frente, beleza, né, sei lá, não sei o que pensar dela. Mas assim, se eles vierem um casal, aí eu realmente fico meio preocupada, né, mas... Continuando. Já na quinta a gente tem um clipe em que tem algumas pessoas jogando futebol. Pelo que deu a entender, é meio que o Josh e os amigos dele, eles se juntam de vez em quando pra jogar futebol. E aí chamaram a Maylin porque ela gosta de jogar futebol e o Finn porque é amigo do Josh pra jogarem nesse dia. E aí o clipe é isso, basicamente. É bem curtinho, inclusive assustador, porque o Drake jogar esses clipes curtos, né, mas tudo bem. Não tem muita coisa realmente, a gente só tem o Josh sendo o melhor personagem de todos de novo. A gente descobre quem é aquele Ben, ele não é nada, né, mas ele aparece aí. E aí tem um momento em que o Finn ele dá um encontrando a Maylin e derruba ela. Ela meio que torce o tornozelo, então ela, né, ela fica meio assim. E ele tenta pedir desculpa e tal, mas ela sai extremamente irritada. Eu não entendi porque ela saiu irritada, mas ela realmente saiu assim, então, né, fica assim e termina o clipe aí. Honestamente falando, eu preferia que isso fosse o treino com as Cast Queens, que elas falaram no primeiro clipe, que a Maylin chamou elas pra treinar e tudo mais. Mas, se eles guardarem esse treino pra acontecer mais na frente da temporada, pra, sei lá, por algum motivo a Maylin fica mal, aí elas conversarem, elas desabafar com as amigas quando estão treinando, alguma coisa assim, eu acho super mais válido. Eu gosto muito de momentos mais que mostram a amizade das Cast Queens. Então, se guardarem pro futuro, eu ainda acho válido, beleza? Bonitinho, show. Aí a gente chega no último clipe do episódio, tendo só 10 minutos de episódio, e você pensa, meu Deus, que episódio curto. E aí você começa e vê, meu Deus, o último clipe tem 9 minutos. A surra em outros remakes. Mas, né, acontece muita coisa, válido, beleza. A gente já começa na sexta-feira com a Maylin e a Fatu estudando pras provas. E aí entra uma questão que, assim, eu entendo que elas tiveram que se aproximar mais, porque elas têm as mesmas matérias, elas querem fazer as mesmas coisas. Eu não sei como é que funciona direito o jeito que as matérias se dão na Alemanha, mas elas têm as mesmas provas, então elas têm que conversar mais. Então eu entendo essa aproximação delas, mas eu acho que isso só rolou por fanservice pra gente ter mais a Fatu. Da mesma forma, é um fanservice bem feito, então, assim, de boa. Até porque, assim, a Fatu aparece bastante e eu tô gostando, eu adoro ela. É muito gratificante ver ela depois de uma temporada que ela ficou quase sumida. Então, né, vamos deixar isso passar. A questão é que elas estão estudando, mas elas estão de saco cheio, né? Aí a Fatu pede pra Maylin ir perguntar pra Ivy e pra Nora se elas estão fazendo alguma coisa. E a Nora fala que o Finn tá dando uma festa na casa dele. E aí elas, tá bom, vamos. E elas, beleza, elas vão. E aí, só um pequeno adendo aqui, em que a Fatu, ela fala pra elas comprar... Não, a Maylin, ela fala pra elas comprarem cerveja pra chegar lá. Não chegar lá de mãos abanando, tal, essas coisas. E a Fatu fala que ela não tem dinheiro pra levar algum vinho da mãe dela. Da mãe dela, da Maylin, no caso. E a Maylin fala que os vinhos que a mãe dela tem são vinhos de, tipo, adega. Só que ela fala wine cellar. Wine cellar não é realmente... Sei lá, é uma adega mais chique, sabe? Aqueles lugares enormes, sabe? Então, ajuda mais, em pequenas palavras, ajuda mais a construir o quanto a família da Maylin pode ser bem rica, né? Até porque, pelo chat que a gente teve com a mãe da Maylin, a gente descobre que o trabalho dela é viajar, sabe? Essas coisas. Mas é beleza, elas vão pra festa, todas as Cast Queens. A gente tem muito screen time da Yara. Passa.
Uns 3 segundos ela passando assim. E aí a gente vê que a Maylin, ela não tá se enturmando muito bem na festa. Ela não conversa com ninguém, ela não vai nem dançar quando todo mundo vai dançar. E eu não entendi direito por quê. Porque a gente já teve 3 temporadas em que ela aparece e ela nunca mostrou ter muito problema em se enturmar, em dançar e ficar, né, festando e tal. Então, eu não sei se, tipo, alguma coisa mudou nela. Se mudou alguma coisa nela, eles não mostraram muito bem, sabe? Esse é o meu ponto. Então, não sei, eu não entendi muito bem porque que nesse momento aqui ela não. Sabe, ela não conseguiu se tornar muito, né? Muito. Assim, dá pra ver que ela tá diferente. Dá pra perceber que ela tá reagindo de formas diferentes do que ela reagia na última temporada. Nas outras temporadas, na verdade. Mas, nesse ponto, eu achei meio, tipo... Não tem uma explicação muito lógica, pelo menos por enquanto, pra isso. Mas é beleza, enquanto todo mundo tá dançando, o Finn vai lá falar com ela, e no começo fica meio estranho, né? Tipo, um clima que não existe, uma tensão que não existe, só uma tensão, tipo, estranha, tudo mais. Só que aí, né, depois desenrola, eles começam a conversar, e o Finn acaba falando sobre como, pra desestressar do estresse que eles têm por causa dos Abis, isso meio que é um paralelo com a primeira conversa que eles tiveram no primeiro clipe, né, com as Cat Queens. Eu acho, pelo menos, né? Porque ela olha de uma forma diferente. Sei lá, pensando assim, talvez a Maylin, ela acabe gostando mais do Finn porque talvez nesse momento ele faz essa uma alternativa pra ela. Eu acho que essa fala abre um leque de opções pra gente, pra Maylin também. Então, sei lá, acho que melhor prestar atenção nisso. Mas aí corta pra Maylin completamente bêbada, meu Deus do céu, arrastada, meu Deus, quase caindo no chão. E do outro lado a gente tá vendo todos os adolescentes da festa fazendo aquele jogo de beija caso mata, só que em vez de beija é outra coisa. Só que eu não vou falar porque, né? YouTube. E aí, eles perguntam pra Maylin e ela foca muito na parte sobre como casar é extremamente ultrapassada, ela não vai querer casar porque sabe várias coisas. A Lu aparece também, nossa, eu tinha esquecido que ela existia, parecia um surto ela existir, mas beleza. Só que, assim, ela foca bastante nisso, só que também ela fala que ela não ia beijar ninguém, ela tipo, ninguém. E isso é uma coisa importante da gente pensar também. Porque ela fala super simplesmente, aí depois ela vai pra militada. Enfim, construção da personagem. Quem sou eu pra julgar? Enfim, tá super leve, engraçado até os adolescentes bêbados, não conseguindo quase falar. Sabe, eles sim toda hora e tal, sei lá o quê. Aí chega o fim, começa meio que uma discussãozinha, só que provocando, sei lá, essas coisas. E aí Izzy faz essa pergunta pro Finn. Fala a Angela Merkel, eu acho, ele mesmo, o Izzy. E a Maylin, coloca a Maylin no meio. E aí eu acho que passou um pouquinho dos limites, porque assim... Você se colocar na brincadeira, beleza, porque você tá falando de si mesmo, você sabe os seus limites, sabe que você não tá desconfortável, todas aquelas coisas, sabe que é zoeira. Só que se você coloca outra pessoa, eu acho meio invasivo, não acho muito legal, eu ficaria super desconfortável e a Maylin claramente ficou também. Só que aí a gente não sabe se ele respondeu o quê, porque ele se emocionando um pouquinho meio estranho e a Maylin se acolheu pra vomitar. E aí o episódio acaba aí. No geral, eu achei o episódio bem da hora, bem legal mesmo, bem ótimo. Aquelas. Eu não esperava que ia ser bem da hora. Eles liberaram que iam ser os roteiristas da temporada. Tem 2 da temporada que são da 7ª. Tem gente que nunca trabalhou com roteiro antes, mas tem uma que fez. Tem uma que escreveu pra Gambito da Rainha e Dark. Então nessa pessoa eu confio. Mas enfim, eu vou colocar as pessoas aqui, sabe? Tipo, o nome. Mas fora isso, eu acho que essa temporada tem bastante potencial. Eu só não tenho muita esperança pro potencial casal. E aí a gente entra numa questão que surgiu no fandom, sei lá, segunda, terça, um anônimo mandou no Tumblr pra uma pessoa aleatória, não sei nem quem que é, eu acho que é Lucy Spanton, vai aparecer aí. Mandou um ask falando que era uma pessoa que trabalha na produção e mandou uns spoilers da outra temporada. E foi falando coisas que iam ter. E tem aqui, tem uma razão por trás da ideia distorcida da Maylin sobre ativismo. O interesse amoroso é um amigo de um amigo, mas é meio complicado. Aliás, mas é meio bagunçado e muito complicado. O personagem não branco tem um espaço muito grande na temporada. Tem uma importância muito grande pro plot. Vai ter Paul swaps, que são troca de ponto de vista. Vão ter términos e reencontros aparecendo. E aí... tem coisas muito interessantes. Essa ideia distorcida do ativismo da Maylin eu acho super interessante, porque tudo que a gente viu agora é tipo, ela é uma menina branca extremamente privilegiada, ela é claramente a amiga mais rica das amigas que ela tem, e o ativismo que ela conhece é claramente super superficial. Ela vê um panfleto Girls Just Wanna Have Fun, aí ela completa Fundamental Rights, sabe, ela tira foto, aí ela vê, sabe, ela tem um cartaz no quarto, sei lá o que, sabe, ainda tem questão das outras temporadas mostrando que para questões raciais, talvez ela não tenha, sabe, um tato social tão grande assim. Então eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que vai ser interessante de ver nessa temporada. Agora, a questão do interesse romântico, eu acho que isso meio que confirma que pode ser o Finn, porque ele é realmente amigo de um amigo, e por ser ex da Zoe, que terminaram tem 4 meses só, gente... Agora 5, né? Mas 5 meses só, gente...
calma, né? Mas assim, aí realmente fica bem complicado. Pode ser ele, o personagem que não é branco, que vai ter um grande espaço na temporada, não sei. Ou talvez a Fatu, já que ela também tá tendo bastante espaço. Pode ser. A coisa do Paul Swaps talvez queira dizer que vai ser a última temporada. Porque lembra que na temporada da Sam, no Scan original, começou do nada, no final, ter vários povos? Na temporada da Mira também, os últimos episódios também foram vários povos. Então, eu acho que isso também explica, né, que isso vai ser a última temporada. E também, términos, só espero que não seja nem de Spider-Wits, nem de Kyoto, senão eu vou cometer um crime de ódio. E as coisas das reuniões, os reencontros, eu acho que realmente vai ser o que eu tinha falado da primeira geração, reencontrar com a segunda, sei lá, a Kiki voltando, sabe? As irmãs Mashwoods se reencontrando, tudo isso. E é basicamente isso, eu acho que é isso que tem pra esperar pra essa temporada. Mas aí, se a gente vai ter pop swaps, provavelmente essa temporada vai ser mais curta. Então, se eles introduzirem menos plots, eu acho que é melhor. E eu acho que isso fica mais claro com o que a gente tem nessa temporada, parece ter menos coisa. Mas enfim, é isso, meu Deus, o Bruto tá maior do que o episódio, de verdade. Mas enfim. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, meu Twitter e meu Goodreads vão estar aparecendo aqui. Se vocês quiserem conversar comigo, trocar um papo, falar sobre Drunk, tudo isso mais. Se quiserem saber por onde assistir, vocês podem me perguntar por lá, mas eu fiz um shorts, postei aqui no YouTube. Vai aparecer aqui nos cards os shorts que eu fiz mostrando as várias formas que tem pra você ver Drunk. Pelo menos as formas que eu vejo, as que eu uso com mais frequência. E é isso, deem like no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal pra quando eu postar vídeos novos. Toda semana vai ter vídeo, vou tentar postar todas as semanas pra acompanhar os episódios dessa temporada. Que olha, espero que prometa, pelo amor de Deus. Se quiserem ativar o sininho de notificações também, ativem, sei lá. Comentem o que vocês acharam do primeiro episódio, as expectativas e tudo mais. Compartilhem com os fãs de Drunk que ainda estão nesse barco comigo. E por hoje é só. Tchau!